Você já se sentiu esquecido? Como se a sua vida não tivesse um propósito grandioso? Como se a sua história fosse apenas uma nota de rodapé no grande livro da vida? Talvez você olhe para grandes figuras da Bíblia, como Noé, Abraão ou Moisés, e pense: minha vida nunca será tão importante quanto a deles. A verdade é que a história que eu vou te contar hoje é sobre um homem que é quase sempre ignorado. Um homem cuja existência parece irrelevante, mas que na verdade desencadeou a primeira e mais poderosa revolução espiritual da humanidade. Seu nome é Enos. E ele não é o personagem principal. Ele é o ponto de virada. Olá, família Farol da Fé. Aqui é o seu irmão Juliano, e a minha missão é iluminar os cantos esquecidos da Palavra de Deus para que a sua fé seja fortalecida. Hoje, nós vamos mergulhar na vida de um personagem que aparece em apenas um versículo da Bíblia. Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Mas esse único versículo, meus irmãos e irmãs, é uma chave que abre a porta para um entendimento profundo da nossa história como adoradores. A maioria das pessoas passa por Gênesis e se concentra na queda de Adão e Eva, na morte de Abel ou no exílio de Caim. Mas a linhagem da esperança, aquela que levaria a Jesus Cristo, começa com Adão e, através de Sete, chega até Enos. Para entender a importância de Enos, precisamos voltar um pouco. Adão e Eva perderam seu filho Abel, assassinado por seu irmão Caim. A humanidade se fragmenta. O pecado, que era uma semente, começa a germinar e a se espalhar. Caim é banido e a sua vinhagem, como vemos em Gênesis 4, começa a construir cidades e a desenvolver a civilização. Eles eram construtores de metal, músicos e pastores. Eles tinham talento e habilidade, mas estavam completamente desconectados de Deus. E a linhagem de Caim também é marcada pela violência. Lameque, seu descendente, se gaba de ter matado um homem, mostrando que o pecado agora não era um erro, mas um orgulho. É nesse cenário de caos e decadência que a esperança de Deus parece ter se apagado. Mas Deus é um Deus de segundas chances. Adão e Eva têm um novo filho, Sete. E Eva declara: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Sete então se torna o elo perdido na história da salvação, a linhagem que manteria a promessa de Deus viva. E aqui, meus amigos, chegamos ao ponto central da nossa história. A Bíblia nos diz que Sete gerou um filho, e ele o chamou de Enos. E é nesse momento que o versículo de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, nos dá a revelação mais impressionante. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Pense no peso dessas palavras. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que isso realmente significa? Significa que, pela primeira vez na história da humanidade, depois da queda, depois do assassinato, depois da violência e do caos da linhagem de Caim, os homens começaram a se humilhar e a clamar por Deus publicamente. Eles não estavam mais se escondendo dele como Adão no Éden. Eles não estavam tentando se virar sozinhos como Caim. Eles estavam se voltando para o Criador, reconhecendo sua dependência e sua necessidade. O nome Enos na Bíblia significa homem mortal, frágil ou miserável. E não é coincidência que o avivamento espiritual tenha começado na época de um homem com esse nome. Enos nos ensina a lição mais profunda e brutal da nossa caminhada com Deus. A verdadeira adoração não começa quando você se sente forte e capaz. Ela começa quando você reconhece a sua própria fragilidade. Ela começa quando você admite que é miserável sem a graça de Deus. Foi na época de um homem chamado Frágil que a humanidade, de forma coletiva, começou a clamar por Deus. A grande revolução espiritual não veio com um grande guerreiro ou um líder poderoso, mas com a humildade. E qual é a aplicação disso para a nossa vida hoje? Talvez você olhe para o mundo e veja a tecnologia, o avanço, as pessoas se glorificando e se afastando de Deus. Você pode se sentir pequeno, insignificante e sem poder para mudar as coisas. Mas a história de Enos te dá uma esperança. Ela mostra que o verdadeiro avivamento não começa com um movimento massivo, mas com um ato individual de humildade. Ele começa com a sua voz, com a sua oração, com o seu reconhecimento de que você é frágil e precisa de Deus. O clamor que começou com Enos ressoa até hoje. Você pode ser a pessoa que vai dar o primeiro passo para trazer a presença de Deus de volta para o seu lar, para a sua família, para o seu bairro.
A lição de Enos é atemporal e poderosa. Ela nos ensina que o nosso valor não está em nossa força, mas na nossa capacidade de reconhecer a nossa fraqueza e de clamar por aquele que é forte. Não espere ser um Moisés para começar a fazer a diferença. Seja como Enos e comece a invocar o nome do Senhor agora. E aqui é que eu quero fazer um convite especial. Se essa mensagem tocou o seu coração e te deu uma nova perspectiva sobre a sua fé, saiba que esse é o nosso propósito aqui no Farol da Fé. Se você quer continuar a descobrir essas verdades escondidas na Bíblia e fortalecer sua caminhada com Deus, faça parte da nossa família agora mesmo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder as próximas mensagens que vão te abençoar. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de pessoas que buscam a Deus e querem ver a sua luz brilhar no mundo. E se essa mensagem te ajudou, por favor, deixe o seu like para que o YouTube entenda a relevância e mostre esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir a história de Enos. Que a humildade e a coragem de Enos te inspirem a buscar a Deus com todo o seu coração. Que a sua oração seja o farol que ilumina a sua vida e a vida de todos ao seu redor. Muito obrigado por me ouvir e que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo vídeo.